Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo, o Coronel Jack Bowie, está aqui. Eu estava falando sobre o Jack Bowie antes de vir. Bem-vindo de volta, Coronel. Is a stank thing. Havíamos estava isso sobre isso antes de me cair ao vivo. Ryan the best nisso wedding missy. Exatamente. É isso. Larry, por favor, inscreva-se e aperte o botão de curtir antes de começarmos o programa. Larry, quero falar sobre o Coronel Jack Bowie, porque o que está acontecendo na Europa contra ele é uma completa insanidade. E aqui está o que a Europa está tentando fazer com ele. As novas sanções têm como alvo pessoas que eles chamam de pró-Rússia. Eles estão tentando pressionar por... Bem, deixe-me ler o que a Europa está dizendo. Aqui está o que colocaram contra ele. Ele atua como porta-voz da propaganda pró-Rússia e espalha teorias da conspiração, por exemplo, acusando a Ucrânia de orquestrar sua própria invasão para poder entrar na OTAN. E tudo gira em torno da Ucrânia. E, portanto, Zhukov é responsável por implementar ou apoiar ações ou políticas atribuídas ao governo da Federação Russa que minam e ameaçam a estabilidade e a segurança em um terceiro país, como a Ucrânia, eles estão falando da Ucrânia, ao se envolver em manipulação e interferência de informações. Sabe, isso não tem nada a ver com um juiz ou um processo judicial contra ele. Tudo isso diz respeito à política externa da Europa. E quem está por trás disso é Kaja Kallas. E qual é a sua compreensão sobre o que estão fazendo com o Coronel Jack Bowie, que é amigo deste podcast? Todas as segundas-feiras, nós o recebemos aqui para falar sobre Gaza e a Ucrânia. Ele escreveu 2 livros importantes, um chamado Russian Art of War e outro Al-Aqsa Plot, descrevendo em detalhes o que está acontecendo na Ucrânia e no Oriente Médio. E a maioria das suas referências vem do Ocidente. Ele não usa mídia ou informações russas. Ele utiliza o que está na mídia ocidental e informações vindas de ucranianos e europeus. Então, qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo lá, Caroline? Acho que eles decidiram que vão escolher algumas pessoas e ir atrás delas, e ele simplesmente acabou ficando no topo da lista de alvos. A ideia de que alguém como ele, ou na verdade, quase qualquer pessoa que você queira citar, seja o Coronel Douglas MacGregor ou John Mearsheimer do nosso lado do oceano, ou pessoas como... esqueci o nome do alemão agora. Não deveria, porque acabei de trocar e-mails com ele. Mas há um alemão que entra e sai da Ucrânia o tempo todo. Jornalistas, é disso que está falando. Sim, jornalistas. Patrick Babb. Sim, exatamente. B-A-A-B, acho. Sim, Patrick Babb. Quero dizer, eles estão apenas começando com o que acham que é o topo da lista, imagino, e vão atrás dessas pessoas. Estávamos conversando antes de entrar no ar. Há um artigo agora, e acho que esse cara está em algo interessante. Ele é da Câmara dos Lordes britânica, suponho, porque tem o título de Lord. Nunca tinha ouvido falar dele antes. Talvez devesse ter. Está no researchgate.net e se chama Ucrânia, a ilusão dos belicistas. O nome dele é Lord Robert Skisky. E os argumentos dele e os jornais da manhã o apoiaram em detalhes vívidos vindos da Alemanha. A Alemanha está liderando esse esforço, mas é a peça central para a França, o Reino Unido e outros que tentam usar a guerra na Ucrânia, e o que ela implica em termos de gastos com defesa, para reanimar economias que eles sabem que estão em colapso. O que quero dizer com a imprensa alemã desta manhã, mais ou menos apoiando essa teoria de forma anedótica, mas bastante enfática, é que a Rheinmetall, a grande fabricante de armas alemã, está agora dizendo, diretamente da boca de seu CEO, que o alvo deles é a Lockheed Martin. Eles estão avançando de forma agressiva neste momento, superando outras indústrias alemãs. O artigo foi acompanhado por fotos de obuses, tanques e outros equipamentos. Então acho que o ponto dele é válido. Eles estão usando a Ucrânia.
não se importam nem um pouco com a Ucrânia, especialmente Starmer, Macron e Merz. Eles estão usando a Ucrânia para fazer política e economicamente o que não conseguem fazer de outra forma, ou seja, reanimar suas economias enfraquecidas, em alguns casos, realmente enfraquecidas. A Alemanha é um exemplo claro disso. Eles estão fazendo isso ao usar esses 5% que prometeram a Donald Trump como um chapéu sobre sua estratégia e ao impulsionar suas indústrias de defesa. A Rheinmetall é o verdadeiro exemplo disso na Alemanha. E este artigo vindo da Alemanha, é claro, fazia alusão ao passado, ao que aconteceu quando isso foi feito nos anos 30. De repente, começou-se a concentrar na indústria alemã e a se concentrar na indústria de armamentos e nos aparatos associados, e no que isso significou para a Alemanha. Esse é um movimento perigoso, e esse é um dos pontos que o Lord destacou em seu artigo. Acho que ele está certo em algo. Eles estão tão desesperados, suas economias estão desmoronando, especialmente as três maiores. Estão usando a desculpa da Ucrânia para direcionar o pouco dinheiro que ainda tem para a indústria de armamentos. E a indústria de armamentos, como qualquer outra, em qualquer lugar, está se beneficiando disso. A Rheinmetall sendo o principal exemplo na Alemanha. Eu não consegui entender os líderes europeus de outra forma, e isso me deu uma percepção real e vívida. Eu deveria ter percebido por conta própria. Suas economias estão colapsando. Quero dizer, é por isso que venho dizendo que eles não vão ter emprego por muito tempo. Os alemães vão tirar Merz do poder, e Macron já foi derrotado umas 5 vezes. E Starmer tem as piores avaliações de qualquer primeiro-ministro na história inglesa. Por quê? Eles estariam impulsionando essa guerra na Ucrânia com tanta força se não fosse por isso? Acho que ele percebeu. Acho que é isso que eles estão fazendo com a Ucrânia, tentando revitalizar suas economias. E eles não se importam com Zelensky, não se importam com a Ucrânia. Então isso significa que pode durar para sempre. Quer dizer, do ponto de vista deles, pode durar para sempre, porque é isso que está revivendo, por assim dizer, a única parte de suas economias que eles conseguem influenciar. Aqui está o que Kyra Keller disse, Carl, levando em conta o conflito na Ucrânia. Eu diria novamente que ela está por trás do que está acontecendo contra Karl Jacques. Bem, a UET está totalmente alinhada com a estratégia que eu acabei de expor. É isso aí. O Conselho está prestes a decidir sobre o financiamento da Ucrânia para 2026 a 2027. Quero deixar isso muito simples. Apoiar a Ucrânia custa dinheiro, isso é claro. Mas deixar a Ucrânia cair nos custaria muito mais. A responsabilização pelos crimes da Rússia é essencial para uma paz justa e duradoura. Amanhã em Haia estabeleceremos uma comissão para tratar das reivindicações por danos de guerra causados pela Rússia. O registro da comissão já recebeu 80.000 solicitações. Ela irá revisar, avaliar e determinar a compensação devida à Ucrânia. A Rússia não escapará da conta pelas casas, escolas e hospitais que destruiu. E, por fim, sobre a questão das concessões territoriais, apenas a Ucrânia pode decidir os termos de qualquer acordo. Mas todos sabemos que Donbass não é o objetivo final de Putin. Se ele conseguir, vai querer mais. As concessões devem ser feitas pelo agressor, não pela vítima. Não há equivalência moral entre os dois lados. Ela precisa levar a bunda dela até o campo de batalha, pegar um M16 ou um AK-47 ou alguma outra arma e levar a bunda dela para lá. É isso que todos esses senhores da UE, que adoram discursar, deveriam fazer. Ir para o campo de batalha, ir lutar. Parar de falar e ir lutar. Vamos ver quanto tempo eles aguentam. Zelensky não parece. Bem, ele disse que não vai aceitar concessões territoriais. Larry, você acha que Donald Trump está pressionando Zelensky?
Não. Acho que Zelensky acabou de dizer que não vai sobrar nada. E acho que é isso que vai tirá-lo de lá, porque não vai restar nada da Ucrânia se ele continuar com esse tipo de atitude. Absolutamente nada. Odessa já se foi. Você acabou de perder o acesso ao Mar Negro. Provavelmente vai perder muito mais antes que isso acabe, a menos que saia de lá. Deixe alguém com cérebro e não com tanto dinheiro guardado na conta bancária. Cuidado o assunto de resolver essa questão com a Rússia. Caso contrário, não vai sobrar nenhuma Ucrânia. E isso tem, como venho dizendo o tempo todo, uma dinâmica própria, como qualquer guerra tem. Se você deixar essa dinâmica virar uma profecia autorrealizável, talvez acabe criando um agressor que vai tratá-lo exatamente do jeito que você quer ser tratado. Vocês não vão gostar disso, Europa. Vocês não vão gostar nem um pouco. E o que sustenta isso, incrivelmente, ainda são informações vindas da nossa comunidade de inteligência e das comunidades de inteligência deles, dizendo que a Rússia está por um fio, que está desmoronando, que é apenas uma questão de semanas até Putin cair, que todo o Estado russo vai colapsar, que sua economia é uma farsa, e por aí vai. Essas pessoas são os David Petraeus do mundo. Não sei o que eles estão fumando, mas é algo muito ruim. E os europeus não são muito melhores nisso. Mas pelo menos agora, com base no que li nesse jornal, acho que entendo por que estão fazendo isso. Estão desesperados. É a única maneira de ressuscitarem suas economias. Mas o aspecto triste disso é que isso vai levar tempo. Então isso significa que você precisa manter essa ameaça em destaque. Você precisa deixar todos os seus cidadãos indignados com essa ameaça. Porque caso contrário, eles não vão gostar de ver você gastando 5% ou mais do PIB na indústria armamentista. Mas é isso que eles dizem que vão fazer. Eu não consegui entender se ele realmente falando sério sobre isso ou não, porque eu não consegui acreditar que seriam tão tolos, a ponto de destruir os melhores sistemas sociais do planeta para combater um produto da própria imaginação. Mas agora eu entendo. Que tolice a minha. Eu devia ter percebido isso. Eles vão reerguer suas economias às custas dessa guerra. E então a ameaça passa a ser Nima, não a Rússia, mas eles. Na verdade, tivemos o chefe do MI6 dizendo que eles vão continuar cooperando com a Ucrânia e continuar permanecendo na Ucrânia de alguma forma. Quando falam em cooperação, isso não significa que vão voltar para o próprio país. Eles vão ficar lá, em Odessa, talvez Mykolaiv, e nessas cidades importantes. E eu não vejo a Rússia aceitando nada disso. Tenho certeza de que o Mossad está dizendo a mesma coisa, porque é um ótimo campo de batalha para eles experimentarem. Não é como Gaza, Síria ou Líbano. É um campo de batalha de verdade. Não é um matadouro. Bem, está se tornando um matadouro por causa do poderosíssimo exército da Rússia contra um exército derrotado. Mas o Mossad quer estar lá para aprender sobre armas, táticas, tudo. É o lugar certo para aprender isso agora. Basicamente, a Ucrânia está se tornando, sabe, um campo experimental. Pense em 1936 e na Guerra Civil Espanhola, e em Hitler testando tudo, desde Stukas até tanques, na Espanha. Quero dizer, pense nisso. E Ernest Hemingway no campo de batalha, e muitas outras pessoas, todo tipo de gente ali, tentando descobrir se os comunistas valiam a pena ser apoiados, tentando entender se Hitler estava realmente falando sério sobre o que ameaçava fazer. E ao mesmo tempo escrevendo sobre isso, estudando, pintando quadros, sendo fotos, mas ainda fãs, Beast. Volte e observe aquele período e veja quantas pessoas tolas estavam envolvidas. Você poderia ter parado Hitler em seu caminho em qualquer momento. Poderia ter parado Franco em seu caminho em qualquer momento, com muito menos custo do que o que acabou sendo pago em 1939, 40, 1941. Mas não fizemos isso. A América também teve grande culpa nisso,
mas principalmente os europeus foram os responsáveis, porque deixaram que acontecesse, em seu território, sob sua vigilância. E um dos culpados mais graves de todos foi o homem que hoje elogiamos por ter se organizado e feito algo a respeito, Winston Churchill. Sim. Larry, aqui está o que Donald Trump disse sobre a Rússia e a Ucrânia. Toda vez que ele fala sobre isso, sabe, abordando a Rússia e a Ucrânia, isso de alguma forma me incomoda. Eu simplesmente não consigo entender direito o que ele está dizendo. E a Rússia quer acabar com isso. O problema é que eles vão querer acabar com isso. E então, de repente, não vão mais. E a Ucrânia vai querer acabar com isso, e então, de repente, também não vai. Então, precisamos colocá-los na mesma sintonia. Mas acho que isso está avançando. Foi uma conversa muito boa. Eu não sei o que há com a Rússia. Eu não vejo a Rússia mudando de posição, sabe, na estratégia deles. Direto ao ponto, eles não mudaram de posição uma única vez. O que ele está dizendo é que a Rússia não vai recuar em nada. É isso que ele está dizendo. E ele está certo. A Rússia não vai recuar porque venceu. Eles estão vencendo, e já venceram. E como eu disse, você não quer que essa dinâmica evolua para pensamentos de ir cada vez mais longe. Mas pode acabar fazendo isso. Volto a 1936 novamente. É quase como um déjà vu, por assim dizer, em certos aspectos. Os nomes mudaram para proteger os inocentes. Mas estamos vendo o surgimento do potencial para uma guerra em toda a região. E estamos fazendo isso, essencialmente, por causa daquilo que eu considerei a insanidade, a idiotice de vários líderes na Europa e de um presidente americano que não impõe limites e continua ouvindo esses líderes. Mas agora estou pensando que talvez eu esteja errado. Estou pensando que eles estão tentando reconstruir suas economias com base nesta guerra. Então não querem que ela acabe. Eles querem que o dinheiro continue fluindo, 5% ou até mais. Querem ressuscitar sua indústria e vão fazer isso com base em armamentos. Esse é um caminho extremamente perigoso. Foi para lá que fomos em 36 e 37. Motivações diferentes, razões diferentes. Os russos, Nima, você provavelmente sabe disso, na verdade ajudaram Hitler a reconstruir seus esquadrões, reconstruir seus batalhões blindados, reconstruir seu exército dentro da Rússia para manter tudo em segredo. E então o que ele fez com eles? Quero dizer, estamos falando de uma loucura tomando conta da Europa neste momento. Quem vai salvá-los? Há alguém lá para salvar a Europa? Estou falando do povo europeu, não dos líderes europeus. Mas afinal, eles são influenciados por esse tipo de política. Políticas estúpidas por parte de seus líderes. Eles precisam se livrar dessas pessoas. Quero dizer, essa é a única solução que vejo. A dificuldade é que os países europeus que realmente importam, principalmente Reino Unido, França e Alemanha, têm o que eu chamaria de sistemas quase arcaicos, que não representam de fato o povo. Não importa como você analise as eleições que eles têm, elas não representam realmente o povo. Talvez representem 1/3 da população. E isso é uma receita para o desastre quando se formam essas coalizões. Não sei como fazer isso em um sistema assim, mas eles precisam de um novo conjunto de líderes lá. E precisam se livrar em particular dos 3 de que acabamos de falar, Starmer, Merz e Macron. Esses são os 3 países-chave. E também precisam se livrar da liderança da União Europeia. Como você faz isso? Quero dizer, em alguns aspectos vejo que isso se parece com 1936 em mais de um sentido. Vejo que está avançando exatamente nesse ritmo. Veja a Alemanha, por exemplo, em relação ao que é o partido em crescimento. O partido em crescimento, pelo que me dizem, é o AfD.
O AfD tem alguns aspectos realmente desagradáveis. Do que estamos falando se isso se tornar a visão majoritária, com essa ressurreição da ideia da indústria bélica alemã se concretizando? Então, não é necessariamente que você vá ter pessoas melhores lá dentro. Uma vez que as eleições se tornem tão diferentes, você pode acabar com pessoas que queiram intensificar o veneno e torná-lo mais audível. Isso é algo muito perigoso, especialmente no que diz respeito à Alemanha. Algo muito perigoso. As pessoas que dizem que a Alemanha aprendeu a lição e não pode se desviar novamente, não têm prestado muita atenção. Eu volto às conversas de Helmut Kohl, que eram meio improvisadas, por assim dizer. Ele não estava apenas preocupado com a reunificação da Alemanha e com a mudança de Bonn para Berlim, sobre a qual ele estava eufórico em certo sentido, dizendo algo como, vamos voltar para Berlim, nossa capital histórica, mas também estava realmente preocupado com o dinheiro. No fim das contas, ele estava muito apreensivo sobre como incorporaria os alemães orientais à Alemanha Ocidental, por razões óbvias. As pessoas do outro lado do argumento diziam, bem, antes de ajudarmos a construir o muro, eles estavam fugindo a 10 mil por semana. Essa é a razão pela qual deixamos os russos construírem o muro e a RDA construir o muro. Porque se eles tivessem continuado vindo naquela velocidade, não teria havido RDA. E isso era algo existencial para a Rússia. Teríamos entrado em guerra nuclear por causa disso. Muito mais sério do que a crise dos mísseis de Cuba. Bem, sabe, havia pessoas suficientes na Alemanha Oriental que não teriam vindo, ele disse. Bem, temos essas pessoas na Alemanha agora. Na Alemanha unificada. Bons nazistas todos eles, foi o que uma pessoa me disse. Bons nazistas todos. Kohl tinha algumas preocupações, e olhando para o passado da Alemanha, eu diria que ele tinha motivos para essas preocupações. No fim, ele aceitou. Ele estava realmente, seriamente preocupado, porque diziam a ele que a reunificação custaria 80 bilhões de dólares. E isso nem incluía a mudança do governo de Bonn para Berlim e tudo o que vinha junto com isso. Não o incomodava tanto o fato de a capital ter que se mudar e o custo disso, mas o que realmente o preocupava era o preço total. Disseram-me que acabou custando o dobro antes de tudo ser concluído. Então foi também um golpe financeiro real. Mas ele suportou, porque era alemão. No fim das contas, ele era alemão. E a ideia de uma Alemanha reunificada, com a capital em Berlim, e Moscou aceitando tudo isso, enquanto a Alemanha permanecia um país da OTAN, isso significava muito. Foi demais para ele. Quer dizer, sabe, no fim das contas ele queria fazer isso, e não poderia ter sido feito sem ele. E eles sabiam disso. Powell, Shevardnadze, Gorbachev, todos sabiam disso. Mitterrand, Thatcher, Major, todos sabiam disso. Então, uma vez que você tinha a aprovação de Kohl, a coisa andava. Mas havia pessoas como eu, Nima, que estavam lá nos porões do Pentágono dizendo cuidado com o que você deseja, pode acabar conseguindo. Podemos estar justamente à beira de conseguir. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. E não será porque o povo alemão decidiu fazer isso. Será porque a Europa os forçou a fazê-lo. Larry, qual é a sua opinião sobre a Alemanha? Sobre o modo como eles estão dizendo que até 2029 a Rússia vai nos atacar e teremos que responder. Precisamos estar preparados para isso. Em 2029, Donald Trump já terá saído. Então, qual é a estratégia de longo prazo em campo? Você e eu esperamos que ele se vá até 2029. Esse homem tem 14 vidas. Esse tipo de conversa me preocupa. É exatamente o tipo de conversa que me preocupa. Antes de tudo, não percebo nenhuma ameaça da Rússia à OTAN. Percebo uma ameaça à OTAN vinda da própria OTAN. Então a OTAN vai acabar. Não acho que a OTAN vá durar durante o governo Trump se ele não for impedido. Então a OTAN acabou, está moribunda. O que a substituirá? Talvez uma verdadeira arquitetura de segurança europeia,
sustentada não por 5% do PIB, mas talvez por 2,5%. Isso é tudo que precisam. Todos esses países, 2,5% do PIB, se você conseguisse colocá-los todos em acordo, poderia estabelecer uma arquitetura de segurança europeia. Eventualmente, você iria querer incluir a Rússia nessa arquitetura. Não faria isso de imediato, porque há ressentimentos demais, acrimônia demais criada pela guerra na Ucrânia. Mas a primeira coisa que é preciso fazer é resolver isso. É preciso resolver, basicamente nos termos de Putin, porque essa é a única forma de se chegar a um acordo. Depois, você desenvolve sua própria identidade de segurança europeia, com a ideia de que algum dia talvez a Rússia possa fazer parte dela. E você dedica talvez 2,5% do seu PIB a isso. E então você volta aos problemas que realmente te assombram, como cortar o fornecimento de energia econômica e facilmente disponível da Rússia. E você reconstrói sua indústria civil padrão. Você não estoca metais raros. Você não fabrica armas. Você não se junta a Lockheed e a Grumman no mundo dos mercadores da morte fomentadores de guerra. Você constrói uma sociedade decente, que foi o que a Europa já teve. Você acha que eles vão fazer isso? Não é o que a história mostra. O que vamos ter é uma bagunça. E essa bagunça vai piorar cada vez mais, se aprofundar cada vez mais. E então vamos nos mais muito do que fizemos. Steve Witkoff, junto com Kushner, teve uma reunião com Zelensky na Europa e vimos o chefe da BlackRock lá. Claro. Sabe, é muita coisa. Nunca vimos esse tipo de imagem antes. É a primeira vez que o vejo participando das conversas, das negociações que estão acontecendo. Tentando descobrir para que lado ele vai pular. Estou falando sério. Esses caras, ao longo da história, pelo menos ao longo de 1000 anos de história, sempre apenas sentem o ar e precisam descobrir para que lado pular. Netanyahu está fazendo isso agora. Netanyahu está marcando pontos no Oriente, tentando entender se o futuro de Israel, caso ainda exista algum, deve se basear em um foco voltado para o leste ou tradicionalmente para o outro lado. Porque Netanyahu está percebendo que os Estados Unidos não são necessariamente o poder que ele imaginava. Isso não tem nada a ver com o controle que ele exerce sobre nós ou que nós exercemos sobre ele. Tem tudo a ver com o fato de que ele não é burro. E ele vê que o poder está mudando muito mais rápido do que qualquer um imaginava, do Ocidente para o Oriente. Tão rápido. Sabe, essa ideia de ressuscitar a doutrina Monroe como a doutrina Trump é tão absurda que o nome de Trump vai ficar associado a ela por cerca de 60 minutos. Quero dizer, a China e a Rússia já anularam a doutrina Monroe no Caribe. Então em que você está colocando seu nome? O poder está indo embora. Está indo. E agora, aparentemente, Erdogan até mesmo... Bem, você sabe, Erdogan queria enfrentá-lo. Ele queria ser o foco dessa mudança de poder. Queria que toda aquela afinidade linguística túrquica, até a província de Xinjiang, se tornasse um acelerador, um catalisador, por assim dizer, para a restauração de um império econômico turco voltado nessa direção. Acho que ele finalmente entendeu. Não há chance de ele atacar a China diretamente, talvez em torno de Tashkent ou em outro lugar, e depois ser forçado a recuar até Ankara, porque é isso que aconteceria com ele. Então acho que agora ele decidiu acompanhar essa mudança de poder inevitável e irresistível para o leste, e vai fazer parte disso, provavelmente de forma neutra, eu diria. E uma das primeiras coisas que ele vai fazer é sair da OTAN, e isso será o seu toque de morte, porque todo o flanco sul da OTAN ficará sem sustentação nesse momento. Agora, coloque também aquele mapa, Nima, e veja o flanco sul da OTAN ficando sem ancoragem por causa da saída da Turquia da aliança.
Ao mesmo tempo, a Rússia controla toda a costa norte do Mar Negro. Se quiser falar sobre um grande jogo sendo reacendido e que não tem nada a ver com o Império do Ocidente, ele não vai se importar com Washington. O que vai importar é Moscou, Pequim e Delhi. É nisso que ele vai se concentrar. E o grande jogo acontecerá entre esses três e entre aqueles que se aliarem a cada um deles, conforme as coisas se desenrolarem. E nós assistiremos de fora. E estaremos tão endividados que nem conseguiremos comprar um ingresso. A Turquia me impressiona muito. Olhando para a Turquia, eles fazem parte da OTAN, mas ninguém pode contar com eles para nada. Eles fazem parte da comunidade muçulmana, mas na questão de Gaza, não fazem realmente parte dela. Esse sempre foi o problema da Turquia. Quando participei de algumas conversas e discussões sobre se a Turquia deveria, essencialmente, continuar a solicitar adesão à União Europeia ou desistir, a questão era se eles simplesmente dissessem que se dane a Europa, que era o que queriam fazer naquele momento. E nós estávamos aconselhando contra isso. Então, o que fariam com sua participação na OTAN? E claro, a garantia deles para nós foi, bem, vamos mostrar o dedo do meio para os europeus. Não faremos isso com vocês. Continuaremos na OTAN, estaremos com vocês, e vocês ainda terão sua base em Incirlik e em outros lugares. Depois veio a Segunda Guerra do Iraque, e os turcos não nos permitiram, como haviam permitido na Primeira Guerra do Iraque. E então nós os deixamos na mão depois. Sabe, eles nos deixaram descer do norte na Primeira Guerra do Iraque, a Guerra do Iraque de 1991, a primeira. Eles nos deixaram descer, e nós prometemos que, como nossa ação havia interrompido o fluxo do oleoduto deles, nós os reembolsaríamos. Mas o Congresso nunca destinou o dinheiro. Era cerca de 4 bilhões de dólares, pelo que me lembro, e nunca os pagamos de volta. Então, na segunda vez que entramos, eles disseram, nem pensar. Vocês não vão descer do norte. E nos proibiram de fazer isso. E Rumsfeld teve que virar 16 mil soldados no oceano e mandá-los pelo outro caminho. Então, a Turquia é um país muito imprevisível às vezes, mas isso foi totalmente compreensível. Vocês nos deixaram na mão uma vez, não vão fazer isso de novo. Acho que o que Erdogan vai acabar fazendo, e talvez Fidan, que é o cara, o ministro das Relações Exteriores, provavelmente será seu sucessor, Fidan algo assim, acho que o que eles vão fazer é finalmente sair da OTAN. Eles provavelmente vão estabelecer algum tipo de neutralidade no início. Mas tem uma notícia para eles. Aquele imã vindo da Ásia Central e descendo sobre eles pelas ferrovias do norte, saindo da Ásia Central pelas ferrovias centrais e do sul pelas ferrovias que passam pelo Irã e sobem até o ventre macio do Cáucaso. A Turquia não vai ter chance contra isso. O melhor que ela pode fazer é se tornar um canal, um ponto de transbordo, por assim dizer. E eu vou conversar com os georgianos amanhã. E isso é uma das coisas que vou dizer ao partido que está no poder na Geórgia. Vocês precisam se posicionar de modo a se tornarem um canal, uma posição muito lucrativa e vantajosa. É uma posição que existiu por 2000 anos, com os chineses em uma ponta e na outra, tudo, dos russos aos mongóis, dos mogóis aos romanos e a todos os demais. Vocês serão a rota pela qual o comércio passará de um lado para o outro, de leste a oeste, principalmente de leste a oeste. Mas vocês vão ganhar muito dinheiro. E terão muita dificuldade em manter a sanidade, porque haverá todo tipo de força puxando vocês, da Rússia, da China, da Índia. Mas esse é o melhor caminho para prosperar. E o que é isso, Nima? É acomodar um mundo multinodal, não lutar contra ele. Não lutar contra ele. Coronel, 2 dias atrás houve uma reunião em Teherã, capital do Irã. Todos esses países, China, Rússia, Irã, Paquistão, Tajiquistão, Turcomenistão, se não me engano, estão se unindo. Todos estão preocupados com a situação no Afeganistão. As novas tropas estrangeiras basicamente se referem a tropas americanas voltando para o Afeganistão. Certo?
Talvez tropas paquistanesas. O Paquistão está enfrentando um problema constantemente. Na verdade, ao conversar com iranianos, parece que o Irã está fazendo tudo o que pode para aproximar esses dois países, Paquistão e Afeganistão, para que deixem suas diferenças de lado e enxerguem o quadro geral. Mas, quando se trata de voltar ao Afeganistão, você acha que Donald Trump faria isso? Eles estão levando isso a sério. Acho que ele faria isso, mas acredito que as cabeças mais frias vão prevalecer, mesmo entre os esquentados que ele tem ao redor. Não acho que eles vão conseguir enfrentar 300 bilhões de barris de petróleo que estão roubando da Venezuela, os narcoterroristas que estão tentando eliminar nos lados do Pacífico e do Caribe do Istmo e ainda lidar com o Afeganistão ao mesmo tempo. E esquecemos do grande problema. O grande problema. Bibi não esqueceu. Ele vai entrar em guerra com o Irã. Essa situação em Gaza agora está repleta de perfídia e ele nunca respeitou um cessar-fogo em toda a sua vida. Certamente não está respeitando o de Gaza neste momento, nem o da Cisjordânia, nem o do Líbano, nem de qualquer outro lugar. Mas ele está tramando. Está tramando neste exato momento. E uma das razões pelas quais ele está olhando para o Oriente é porque quer mudar o que está fazendo agora, principalmente com os Estados Unidos em termos de armas e vendas de armas, para o Oriente, onde essas vendas serão muito mais vantajosas para ele. Equipamentos melhores, provavelmente entregues no prazo, em vez de semanas ou meses de atraso. Não o culpo por fazer isso. Não consigo dizer nada de positivo sobre esse homem. Meu sangue ferve quando tento dizer algo positivo. Ontem recebi um cartão de Natal de um cara que disse: "De resto, gosto do seu podcast e de tudo, mas você é tão crítico em relação a Israel. Não entendo como pode ser assim." Israel é nosso melhor aliado. Eu nunca mais vou escrever para aquele cara. Não vou mandar um cartão de Natal de retribuição. Quero dizer, sabe, tô sendo um idiota como ele, mas qualquer um que pense assim me perdeu completamente. Me perdeu por inteiro. Porque a maior desvantagem que os Estados Unidos têm agora é continuar usando seu cão de ataque no Levante para matar pessoas. Quero dizer, não é só no Mediterrâneo que estamos matando pessoas ilegalmente. Estamos matando também no Levante. Lindsey Graham, você viu aquilo? Ele devia estar bêbado. Quero dizer, não consigo imaginar. Eu amo matar. Estamos matando as pessoas certas. Eu amo matar. Estamos matando as pessoas certas. Bem, é isso que fazemos. E eu imagino que ele diria a mesma coisa sobre as pessoas sendo mortas no Caribe, mesmo que a gente nem saiba. Não há um cidadão americano, não há ninguém no Departamento de Defesa que realmente saiba quem estamos matando. Não há. Eu conversei com alguns deles. Não há ninguém que realmente saiba. Essa conversa fiada de temos a inteligência, sabemos onde essas pessoas estão, sabemos quem elas são, sem problema. Marco Rubio, sente-se nessa cadeira, e eu vou pegar uma pistola .45, engatilhar com uma bala de verdade e colocá-la no seu ouvido. E então você me diz qual é a sua fonte. Ele não conseguiria. Quer dizer, ele poderia inventar alguma coisa. Poderia mentir. Ele é bom nisso. Eles não sabem quem são essas pessoas. Eles apenas encontraram um mecanismo para Donald Trump usar seu poder de uma forma que, segundo ele, fortalece sua base. Nima, ele estaria fazendo isso, talvez não de maneira tão descarada, mas estaria fazendo em Chicago, Los Angeles, Portland, Washington, D.C. e em outros redutos democratas se achasse que poderia se safar disso em nosso próprio país. Ele enviaria pessoas para cá. Já enviou algumas. É assim de violento esse suposto homem que não gosta de guerra. Quero dizer, existem diferentes tipos de violência além da guerra. O que ele encontrou foi uma maneira de matar pessoas que é muito, muito compatível com sua personalidade. E ele se deleita com isso. Larry,
Como você pode entender a situação na Austrália? Há um pai e seu filho atirando nas pessoas na praia. Você sabe, na Bondi Beach, na Austrália. Bondi Beach in Australia, and Let's skip that. Israelis they're talking about it's Hezbollah, it's Hamas. Os israelenses estão dizendo que é o Hezbollah, o Hamas, o Irã, por trás disso. Mas esses dois caras, parece que faziam parte desse grupo salafista jihadista tipo o ISIS. Eu tenho acompanhado o que vem acontecendo no Irã desde 2017. Essas pessoas já realizaram ataques terroristas no Irã mais de 10 vezes. Isso aconteceu em Teherã, Shiraz, Kerman, Avaz. Muitas pessoas foram mortas nesses ataques por gente do mesmo tipo. E ainda assim, estão colocando a culpa no Irã, ou no Hamas, ou no Hezbollah. O Hamas já está, você sabe, a situação em Gaza é devastadora. Olha o que está acontecendo lá. Como imaginar que o Hamas está por trás disso? Qual seria o sentido de atacar pessoas na Austrália em vez de lutar onde eles estão? Is the point to attack these people in Australia instead of fighting? Bem, há vários pontos aqui que precisam ser feitos e reforçados, e depois feitos novamente e reforçados outra vez. O primeiro ponto é que a maior causa do ressurgimento do antissemitismo no mundo é Bibi Netanyahu. Esse é o primeiro ponto. Não o Hamas, não o Hezbollah, não nada do que Bibi diz que é, porque ele diz que é outra coisa para desviar a atenção de seu próprio papel nisso. Ele é a maior causa do antissemitismo no mundo. O segundo ponto, ele tem todo tipo de campanha de propaganda em andamento agora, uma das quais é tão pouco sofisticada que o faz parecer um tolo, mas ele sabe que funciona. Então, por que não fazer de novo? Ele fez isso com o Hezbollah. Agora ele está fazendo isso com o Hamas. Ele inundou o mundo ocidental com a chamada inteligência, afirmando que o Hamas está se tornando global, atacando pessoas na América do Sul, na América do Norte, em todos os lugares do planeta. Foi isso que ele fez com o Hezbollah há uns 20 ou 30 anos. Tivemos o Hezbollah em Buenos Aires, tivemos o Hezbollah em Londres, e foram ataques de bandeira falsa de Israel. É isso que eles farão novamente. Digo o seguinte, nesses ataques de bandeira falsa, geralmente não matam ninguém, apenas destroem propriedades ou algo assim. Eles mataram alguém em Buenos Aires, pelo que me lembro. Mas é isso que ele está fazendo. Esse cara é um mestre nesse tipo de coisa. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que não importa como você analise esse ódio e essa matança com armas, onde quer que as armas estejam disponíveis e civis se reúnam, é um fenômeno com o qual o mundo precisa lidar de outras formas que não sejam está associado a Israel, está associado ao ISIS, está associado à Al-Qaeda ou qualquer outra coisa. Porque, Nima, nós estamos usando dentro do Império todas essas entidades. Temos ativos de inteligência com o ISIS, com a Al-Qaeda, com a Jemaah Islamiyah, embora eles praticamente tenham desaparecido agora, e com a Frente de Libertação Nacional Moro, nas Filipinas. Você cita o grupo, Lashkar-e-Taiba. Você cita o grupo, e nós temos pessoas lá dentro, infiltradas entre eles. E sempre que queremos usá-los, nós os usamos. Israel faz a mesma coisa. Suspeito que países europeus tenham estruturas semelhantes. Sei que Londres tem. Então, todo esse terrorismo que está afetando o mundo e matando pessoas, como o que aconteceu na praia na Austrália e em outros lugares, é um subproduto, por assim dizer, e muitas vezes um produto direto das nossas maquinações de inteligência ao redor do mundo, tentando usar essas entidades para fazer isto ou aquilo de forma mais ou menos estratégica, a fim de ganhar pontos e influenciar inimigos. Somos nós que estamos provocando tudo isso. Eu diria o mesmo sobre a morte dos narcoterroristas no lado do Pacífico e no lado do Caribe. Nós não estamos influenciando a guerra às drogas de forma alguma, mas supostamente estamos criando essa aparência política de que estamos. E tudo isso é uma piada macabra, porque pessoas estão morrendo. Mas voltemos a Lindsey Graham. Ele não se importa com pessoas morrendo, desde que não seja ele, desde que não sejam os filhos dele. Ele não terá filhos, ele não se casa. Ele é casado com o governo, ele é casado com o país. Esse é Lindsey Graham.
Quer dizer, não dá, como eu já disse tantas vezes antes, não dá para inventar uma coisa dessas. Isso vem de um roteiro. E o roteiro está sendo escrito pelo Império, porque o Império está desmoronando rápido. Quero dizer, desmoronando muito mais rápido do que eu imaginava. Outros estão tomando seu lugar. E nas divisões, na distância entre o velho e o novo, todas essas coisas estão acontecendo. Coisas que o Império, na maioria dos casos, ou seus seguidores, como Israel, estão fomentando. Isso não vai adiantar nada. Só vai fazer muita gente morrer, muita gente se ferir. Vai haver muita dor, muita coisa para os jornais escreverem. Mas isso não vai salvar o Império. O Império está caindo, e está caindo muito, muito mais rápido do que eu imaginei. Veja a Grã-Bretanha, por exemplo. O último império de destaque a desaparecer levou realmente de cerca de 1890 até 1956 para que aquele império, sobre o qual o sol nunca se punha, desaparecesse. Em 1956, ele simplesmente se tornou um dependente, um aspirante indireto aos pés do Império Americano. E é isso que tem sido desde então. Vive do poder americano. Bem, como se vive de um caixão? Porque é a isso que eles vão estar ligados aqui muito em breve. Sabe o que me impressiona? Que o resultado do que aconteceu na Austrália está beneficiando Netanyahu e sua posição. Claro. Esse é o propósito. Metade dessas coisas, bem, não metade, eu não faço ideia. Eu não tenho mais um canal de inteligência ultra secreto com palavras código. Mas eu diria que pelo menos 10%, talvez mais, 15% dessas coisas são orquestradas por Netanyahu, pelo Mossad, pelo M6 e pela CIA. E vou te dizer outra coisa, Nima, e isso me assusta. Me assusta de verdade. Entreguei um capítulo do livro que eu estava escrevendo sobre o governo Bush a um amigo meu outro dia e deixei que ele lesse. Não pretendo publicá-lo, queimei a maior parte. E eu disse, me diga o que você acha. E ele disse, você realmente sabe que isso está acontecendo? E eu respondi, sim, eu sei que está acontecendo. Eu sei que é a CIA. Eu sei que é o MI6. Eu sei que é o Mossad. E eu sei que isso acontece com frequência quando o presidente dos Estados Unidos nem sequer sabe que está acontecendo. O que ocorre é que um membro do Conselho de Segurança Nacional recebe a determinação presidencial, ou recebe a ordem, e ela pode nem vir do presidente. Pode vir do chefe de gabinete ou de um dos principais membros do CSN. E tudo é mantido em sigilo. Talvez apenas 6 pessoas saibam disso. Então eles vão e chamam a equipe CO2 e a equipe CO6 e vão matar pessoas no Caribe ou em outro lugar. Quero dizer, é isso que fazemos hoje. É assim que fazemos. Depois muda o presidente, acontecem eleições e a operação continua. Continua acontecendo. Outra pessoa é inserida no código e assume a supervisão disso. E a ação simplesmente continua. Obrigado, Ucrânia. Pense em algo a partir de 2002 e imagine isso acontecendo sob diferentes presidentes. Obama está bem no meio disso. E pergunte a si mesmo, o presidente daquela época sabia que isso ainda estava acontecendo? O novo presidente sabia que algo iniciado antes ainda continuava? Muitas vezes não. A CIA é um poder em si mesma. Quando Harry Truman escreveu aquele artigo de opinião depois de se aposentar e disse que não reconhecia o que havia criado, ele não estava apenas falando da boca para fora. Ele estava dizendo, cuidado com a CIA, ela é uma fera. Ela é uma fera. É assim que fazemos as coisas no mundo de hoje. E Netanyahu se tornou um verdadeiro gênio em fazer essas coisas. Ele tenta pressionar os governos ocidentais, basicamente neste caso a Austrália, dizendo que reconhecer um Estado palestino traria mais instabilidade dentro do país, especialmente contra as comunidades judaicas. E o outro efeito colateral do que está acontecendo, do que aconteceu, é que Netanyahu pode dizer que os judeus estão mais seguros em Israel em comparação com a situação que enfrentam fora de Israel.
Isso é problemático, na minha opinião. This is problematic, in my opinion. Yeah, that's the reason he's lost another million citizens. É por isso que ele perdeu mais 1 milhão de cidadãos. Quando você chega a uma posição isolada, como a que Netanyahu está agora, eu não posso realmente culpá-lo por isso. Você não pode fazer nada além de insistir e redobrar a aposta. Você não pode recuar, não pode simplesmente sair, porque é como o ditador tentando descer do tigre, sabe? Se você descer do tigre, ele te come. Se você ficar em cima dele, ele também vai te comer, eventualmente. Mas sabe, você tem que continuar montando. Ele está montando e não pode descer. Então ele precisa insistir e redobrar a aposta. Ele não pode admitir que a maior causa do antissemitismo e de seu recente aumento no mundo é ele mesmo. Ele não pode admitir isso. Eu não acho que ele seja mentalmente capaz de aceitar esse fato, essa realidade. Ele estaria muito melhor se pudesse, porque então poderia lidar com isso de forma mais realista. Mas ele não vai aceitar esse fato. Ele se convenceu da própria propaganda que espalha para todos os outros. Isso foi o que mais me chamou a atenção em Arik Sharon também, lá no fim. Acho que ele teve um momento, uma epifania, pouco antes de morrer. Mas ainda assim, tinha se tornado seu pior inimigo. Netanyahu se tornou seu próprio pior inimigo 1000 vezes mais. Um dia, algo vai despertá-lo, eu suspeito, mas será tarde demais. E não há como voltar atrás. Depois que você começa por esse caminho de perfídia cruel, não há como recuar. Você tem que continuar, tem que aprofundar, tem que ampliar, tem que torná-lo mais formidável, tem que fazer com que envolva mais pessoas em seu domínio, tem que fazer isso. Caso contrário, você desaba. Em certa medida, Donald Trump é o mesmo tipo de personagem. To a certain extent, Donald Trump is the same kind of character. He's just kind of clownish about it. He's kind of circus. Ele é meio palhaço nisso tudo. Tem uma personalidade de circo. É um vigarista, um charlatão, qualquer coisa menos presidencial, por assim dizer. Mas ele está lá, então faz o que faz. Netanyahu tem todo o talento e habilidade para ser, se estivesse neste país, um presidente significativamente bem-sucedido. Mas ele é mau. É um homem mau. Não posso dizer isso totalmente sobre Donald Trump, porque não tenho certeza se Donald Trump possui plenamente as faculdades mentais necessárias para reconhecer isso. Mas Netanyahu tem. É por isso que aquele cartão de Natal que recebi esta manhã me irritou tanto, me criticando por criticar Israel. Meu Deus, eu quis dizer, como é possível assistir ao que está acontecendo em Gaza e não querer criticar Israel? Como? Como em nome de tudo alguém consegue fazer isso? É preciso ser um tipo de ser humano diferente daquele a que estou acostumado. Larry, nós sabemos que o outro incidente foi na Síria, o ataque contra as tropas americanas, e foi o ISIS, pelo que vimos. Guarda Nacional. Exatamente. E eles estão falando sobre o ISIS, uma das facções do ISIS. Você sabe, o governo da Síria é uma facção do ISIS. Essas pessoas que estão atacando, elas fazem parte do ISIS. Você vê uma enorme bagunça na Síria. Eles criaram algo que vai infectar todos os países ao redor daquela região. E eu não sei o que mais eles podem fazer para controlar isso. Antes, tínhamos Bashar al-Assad na Síria. Ele era o mal supremo, fazendo isso e aquilo. Mas agora, olhe para a Síria. Olhe o que fizeram com ela. Sabe, quando Brzezinski e sua equipe, e aquele congressista, esqueci o nome dele agora, fizeram até um filme sobre ele, Charlie alguma coisa, estavam lidando com os Mujahideen no Afeganistão, financiando e armando-os, rindo do fato de terem lhes dado mísseis Red-Eye para derrubar helicópteros russos, Hind e tudo mais. Ninguém parou para pensar, o que eles farão depois? Pois bem, nós não paramos. Nós não paramos. Seja o ISIS, Al-Qaeda, o Lashkar-e-Taiba, o Jamaat-e-Islamia, o Abu Sayyaf, não importa. Nós os usamos. Quando serve aos nossos propósitos, nós os usamos. Nos infiltramos entre eles. Chegamos até a ter contato entre aliados, sabe, um fuzileiro aqui, um agente da CIA ali, o fuzileiro atirando no ISIS e é o agente da CIA.
Pare de atirar, fuzileiro. Eu sou seu. Se eu fosse o fuzileiro, continuaria atirando, mas isso já aconteceu na Síria. E então o Bibi mete os dedos lá também. E depois o Erdogan também mete os dedos. E aí você tem uma bagunça total. Quando você se envolve com esse tipo de gente, parte da corrupção deles, parte do mal deles acaba passando para você. É inevitável. Não tenho tanta certeza de onde vem o mal, se vem da CIA para o ISIS ou do ISIS para a CIA. Mas de qualquer forma, ele está lá. Nós cutucamos um ninho de vespas, das Filipinas até a fronteira da Índia com o Paquistão. Cutucamos um ninho de vespas em todo o mundo, com essa guerra global ao terror, infiltrando essas unidades e, sabe, usando-as para nossos próprios propósitos depois. E temos feito isso desde que começamos a infiltrá-los. A Síria é um caso evidente, eu acho. Sempre volto ao fato de que, em 2002, o país de onde estávamos obtendo algumas das melhores informações sobre a Al-Qaeda era a Síria, Bashar al-Assad. Outro país do qual estávamos recebendo não apenas algumas informações, mas muita assistência, era o Irã. E percebemos que o Irã tinha, como você mencionou antes, tantos problemas com terroristas quanto nós. Talvez até piores, porque, como você disse, eles mataram vários iranianos e causaram muitos danos também. Mas é apenas uma questão de conveniência quando empatizamos ou simpatizamos com outras pessoas, como foi conveniente na época ter o Irã nos ajudando no Afeganistão. Eu não sei como explicar isso, a não ser dizer que eu gostaria que reformássemos, revisássemos e fizéssemos algo em relação às forças de operações especiais, porque elas estão realmente atrasadas em relação ao que acontece no Caribe. E eu gostaria que fizéssemos algo sobre a CIA. Até que façamos isso, teremos cada vez mais problemas. Mesmo que tivéssemos um bom presidente, um presidente sólido, não sei onde o encontraríamos, mas se tivéssemos ele enfrentaria a mesma coisa que John Kennedy enfrentou. Você sabe, ele fez seu discurso na American University, cancelou a invasão de Cuba e acabou sendo assassinado. É isso que os impérios fazem. Os impérios fazem esse tipo de coisa rotineiramente ao longo da história. O que está acontecendo na Síria, Larry, é um grande sinal de alerta tanto para o Irã quanto para a Rússia, porque há muita preocupação com o Afeganistão. Basicamente, o Afeganistão se conecta à Armênia e ao Azerbaijão, como você mencionou, à Geórgia e ao sul do Cáucaso. Eles não querem a OTAN lá. Ninguém gosta da presença da OTAN nessa região. Sim. Bem, há várias razões. Primeiro, eles não gostam da OTAN, ponto final. E segundo, eles entendem o que isso significa para aquele gigante ao norte deles. Se a OTAN está se intrometendo com eles, bem, a Rússia não é um país insignificante para eles. Eles sabem, já estiveram lá, já passaram por isso, viveram com ela pairando sobre eles por séculos. Eles sabem o que isso significa. Eles prefeririam um modus vivendi. Prefeririam se dar bem, ganhar dinheiro, ter uma boa economia e um governo decente. E você não irrita a Rússia se quiser ser independente e ter algum tipo de economia e algum tipo de governo decente. Você faz concessões. E você não faz concessões com a Rússia, certamente não agora, tendo a OTAN por perto. A OTAN estragou sua própria cama, completamente estragou sua cama. A OTAN não pode mais dormir em lugar nenhum, especialmente em qualquer lugar onde a Rússia tem interesses. Aqui está o que o chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, Richard Knighton, disse sobre a situação com a Rússia, Larry. O histórico da Rússia mostra a disposição de Putin em atacar estados vizinhos, incluindo suas crianças e populações civis. A liderança russa deixou claro que deseja desafiar, limitar, dividir e, em última instância, destruir a OTAN. Uma nova era para a defesa não significa apenas que nossas forças armadas e nosso governo devam agir, como já estão fazendo. Significa que toda a nossa nação deve agir. E para isso,
E precisamos contribuir para a conversa nacional e trazer essas questões para o centro do debate, assim como nossos aliados estão fazendo em muitos outros países. Just as our allies in many countries. Ele comprou a teoria do Sadowski, não foi? Precisamos crescer. Precisamos gastar dinheiro. Precisamos tornar nossas forças imbatíveis. Quero dizer, isso é tão antigo. Se você viveu tanto quanto eu, já está cansado dessa porcaria. Sabe, é só repetição. A mesma coisa. Ah, precisamos de mais. Ah, precisamos de mais. Ah, ele tem isso. Precisamos ter mais do que ele tem. Ah, ele tem aquilo. Precisamos ter um pouco daquilo também. Precisamos ter... É isso. O problema é que eles querem algo que não podem pagar. Sabe? Esse é o problema. Sem brincadeira. Mas eu acho, como eu disse, eu acho que Sadowski está certo. Eles acham que podem reconstruir suas economias com base em equipamentos de guerra. E precisam de uma ameaça para fazer isso. Precisam de uma ameaça que assuste seu povo, a ponto de fazer com que ele destine seu dinheiro de impostos, sem qualquer protesto ou objeção, para a indústria. É isso que eles querem. Aquele cara é um porta-voz dessa indústria, tão certamente quanto Merz é da Rheinmetall na Alemanha. E esses caras de Davos, você sabe, os globalistas como o Coronel McGregor os chama, estão apenas sentados lá pensando, certo, bem, talvez a gente deixe isso seguir e veja onde vai dar. Pois eu digo a eles onde isso vai dar. Vai levar uma guerra mundial. Larry, só para encerrar esta sessão, olhando para a situação na Ucrânia, eu vejo um país que se tornou um campo de batalha, de certa forma, para experimentos da OTAN testarem suas armas e verem o quão eficazes elas são. Você sabe, eles colocaram sistemas Patriot na Ucrânia para ver o quão capazes eles eram, o que tem sido um fracasso até agora. E eles tentaram de tudo. O exército ucraniano estava lutando com base na estratégia da OTAN, com base no treinamento da OTAN. E isso mostra o quão capaz a OTAN realmente é hoje, a realidade da OTAN. Você encontra algum outro exército na Europa que fosse tão capaz quanto o exército ucraniano antes de o conflito na Ucrânia começar? Let me go back to 36 again and say it's as if Deixe-me voltar a 36 novamente e dizer que é como se Hitler estivesse de volta a Berlim e seus observadores na Espanha dissessem: "Tá tudo fracassando, chefe. O que fazemos?" O que você acha que Hitler teria feito nesse ponto? Eu nem consigo começar a supor o que ele teria feito, mas provavelmente teria recuado um pouco em relação aos seus planos de conquistar toda a Europa. O que temos aqui é o oposto disso, na verdade, porque o que temos é um grupo de pessoas, tanto civis quanto militares, dizendo que a maneira de ressuscitar nosso poder econômico é fortalecer nossa indústria bélica e, ao mesmo tempo, torná-la incomparável e independente, no fim das contas, provavelmente porque acreditam que isso vai acontecer, independente dos Estados Unidos, com exceção, talvez, do guarda-chuva nuclear. With the exception maybe of their nuclear umbrella. So, we keep on this path. Então continuamos nesse caminho e fazemos nossos próprios experimentos, como eles fizeram com suas Espanhas, e a Ucrânia foi a primeira Espanha deles. Não deu muito certo. Então você se pergunta, para onde vamos a partir daí? E eu acho que o que ele estava dizendo é que ele pelo menos já tomou uma decisão sobre para onde vai a partir daí, e é seguir adiante. Mostramos que o inimigo é mais formidável do que pensávamos e precisamos ir com mais força e mais recursos. Boa sorte com isso. Esse é o modo tradicional de construir o caminho para uma guerra regional e, por fim, global. E se você não estudou os últimos 100 anos ou mais, não é um bom profissional militar, porque é exatamente esse o caminho que está trilhando. Você está seguindo por ele tão certamente quanto se estivesse descendo a rua para comprar um maço de cigarros. Os cigarros estarão lá e você vai comprá-los. Mas o câncer vai te matar. Sabe, você vê pessoas assim.
Nós as temos. David Petraeus. Temos esse tipo de pessoa que vai te dizer, se você for o líder político ou civil, a Rússia é um tigre de papel, vamos em frente. E então, quando não dá certo, eles simplesmente insistem, redobram, triplicam, quadruplicam, encontram outra desculpa. Neste caso, acho que a desculpa da Europa agora é, não acho que tenha começado assim. Realmente, não acho que tenha começado da forma que o membro da Câmara dos Lords indicou. Mas acho que ele está certo agora. This House of Lords member indicated, but I think he's right now. They have discovered Eles descobriram que podem ressuscitar suas economias, ou pelo menos acham que podem, com base no aumento dos gastos com armamentos. Não acho que tenham começado dessa forma. Em 2002, ou mesmo em 2014, não creio que estivessem vendo a situação assim. Acho que sua ideia, sua descrição de que eles estavam experimentando coisas, refletia melhor o que faziam na época. E não acho que alguém realmente temesse a Rússia. Não de verdade. Acho que o que temiam era a OTAN ir embora e os Estados Unidos se retirarem. Era isso que temiam. Exatamente. Sim. I think that's the point. Acho que esse é o ponto. Muito obrigado, Carl, por estar conosco hoje. Estamos por toda parte. Exatamente. E vamos encerrar novamente com o caso do Coronel Jacques. Esperamos que ele fique bem, porque estão colocando muita pressão sobre ele. They're putting a lot of pressure on him. Wait a minute. Ao team en Yoth, a would say with the Freiburg. Knocking at my door. Yeah. I'm so happy that Isso era feliz por tomar na Europa hoje. today. Sim. Yeah, I'm so happy. it's Tão difícil viver lá. under not- these I'm not conditions. happy my wife died, but I'll tell you what. Não estou feliz que minha esposa tenha morrido, mas vou te dizer uma coisa. Por 25 anos seguidos, nós fomos a Londres todo ano. Não perdemos um único. Se ela fosse a Londres hoje, cairia morta ali mesmo. Ela morreria lá. Está tão diferente. Parece que aconteceu da noite para o dia. Claro que não foi. Levou alguns anos, mas dou tanto. Eu nem reconheço mais. Na literatura, nas forças armadas, nas agências de inteligência, nos produtos, eu nem reconheço mais. Paz. I don't even recognize it anymore. Different country. Thank you. Obrigado, Carl. Take care. Onde está? Bye bye. Tchau.